boa tarde para todos vocês. Encerramento, então, da entrevista coletiva. A primeira lista depois da Copa do Mundo no Catar. Ramon Menezes dando suas explicações e dizendo os motivos pelos quais convocou os jogadores. Queria primeiro ouvir de vocês, Casão, Renato, Maurício Prado, e, claro, repercutindo com toda a nossa audiência que está nos acompanhando e ouviu e viu a entrevista. O que vocês acharam da postura do Ramon, da maneira dele falar? Me pareceu muito tranquilo. Queria te ouvir, Renato. Primeiro, quero pedir desculpas aí, a dura que o Casagrande... De nada, eu tirei de onda. A ideia não era da dura de ninguém. Não, mas a ideia era realmente ouvir o Ramon, caramba. Então sem duras, por favor. Não, agora não adianta, já foi. Olha aqui, sobre o Ramon, gostei da postura dele de uma maneira geral, gostei da lista, achei muito interessante a gente ver vários jogadores novos, gostei muito dos jogadores que ele traz da Sub-20, que o Casão adiantou antes mesmo de começar a entrevista. Agora, teve um rapaz que fez uma pergunta que, se eu tivesse lá, eu também faria. Eu achei, se você quer fazer uma crítica a essa convocação, eu acho que faltou meia. Eu teria levado, por exemplo, o Gustavo Scarpa, além do Paquetá e do Rafael Veiga, porque você tem 4 volantes marcadores e apenas 2 armadores. Agora, isso aí é uma pista também, uma indicação de como ele pretende jogar. Ele vai jogar de uma maneira muito parecida com o que o Tite jogou e perdeu a Copa. Ele vai jogar com 3 atacantes na frente, 2 volantes marcadores e um meia para fazer a ligação. Não sei se essa é a melhor forma de jogar hoje em dia, mas me parece também que ele deve estar um pouco preocupado com a possibilidade de perder para o Marrocos, né? O único jogo que ele vai fazer na seleção, pelo menos em princípio, obviamente que ele não quer perder. Então, eu acho que ele privilegiou mais os volantes do que os meia armadores. Eu teria trocado um desses volantes aí pelo Gustavo Scarpa, que é um jogador, inclusive, que, além de armar, tem chute de fora da área, tem cobrança de falta, tem cruzamentos precisos. Eu teria levado o Gustavo Scarpa. Mas, de uma maneira geral, gostei muito da lista. Fiquei surpreso com o Rony. Não esperava o Rony. E acho que, por exemplo, o Rony é inferior ao Martinelli. Mas o Martinelli jogou a Copa e o Rony está num momento excelente. Eu acho que passa uma mensagem legal para quem joga no Brasil. Olha aqui, se você estiver num grande momento no Brasil, você pode ter chance na seleção brasileira. Então, tudo bem. Não critico a convocação do Rony, não. Gostei de uma maneira geral, gostei mesmo. Só senti falta do Scarpa e achei que temos volantes demais para esse jogo. A lista está na tela, quero ouvir o Casão sobre a postura do Ramon e, na sequência, a gente vai esmiuçar essa lista com as novidades, com os nomes do futebol brasileiro, gente que estava na Copa e gente do Sul-Americano. O que você achou da postura do Ramon, Casão? Primeiro, assim, o Ramon, eu gosto muito do trabalho do Ramon como treinador e eu sempre gostei do Ramon na postura como cidadão, como um homem, né? Ele é muito tranquilo, ele é muito claro. Eu acho que ele foi claro na entrevista, foi tranquilo nas respostas, passou que realmente é para esse jogo, a cabeça dele é nesse jogo, mas ele mostrou muita tranquilidade para a situação que ele está ali, né? Sabendo que está no meio do caminho. A possibilidade desse caminho ser dele é muito pequena, né? Porque provavelmente é quase seguro que vão atrás de um treinador mais experiente. Mas não importa, ele está empolgado com essa partida, que é a grande chance dele mostrar um trabalho no profissional da seleção brasileira, né? Porque já trabalhou no Vasco, fez um ótimo trabalho na seleção sub-20. Em relação à lista, eu adorei a lista. Eu acho que poderia ter o Scarpa também, mas não vejo a falta do Scarpa um problema para a convocação. Mas eu acho que merecia o Scarpa estar ali, ficaria mais completa, você ficaria com 2 caras criativos na lista, que você pode ou colocar os 2 para jogar, ou e sair um e entrar o outro, mas sempre continuar com um cara que bate de fora da área, cara que tem a batida de bola boa para cruzamento, para enfiada de bola, chegada dentro da área como o Rafael Veiga tem. Então eu gostei da lista. No caso do Rony é isso que o Renato falou. Eu convocaria o Rony também, porque eu acho que o Rony ele não é visto realmente pelo valor que ele merece dentro do Palmeiras. Ele está sendo determinante nos últimos anos do Palmeiras. É um dos caras mais importantes nas decisões dos jogos do Palmeiras, né? Então, eu acho muito justo e merecida a convocação do Rony. E passa exatamente essa mensagem que o Renato falou, e eu vou só completar a mensagem.
porque o Tite passava a mensagem completamente ao contrário, que era, o jogador aqui do Brasil era completamente desanimado em dia de convocação brasileira. Não tinha expectativa nenhuma de ser convocado. Você poderia estar jogando o máximo aqui, como foi o Rafael Veiga, que foi injustiçado por muitas convocações do Tite por muito tempo, chegou a ser constrangedor as explicações, as justificativas que o Tite dava quando se cobrava a presença do Rafael Veiga. Merecido, que estava jogando demais antes da contusão. Então, qual é a mensagem? Para o Ramon, né? A mensagem que o Ramon mostrou nesse momento. Pode ter expectativa, estou olhando, a CBF vai olhar para jogadores do Brasil também. Nós queremos fazer uma seleção brasileira dos melhores jogadores brasileiros, não dos melhores jogadores que jogam fora do Brasil, mas no geral. Então, eu acho até que vai empolgar mais os próximos campeonatos. Campeonato brasileiro, que é longo, Copa do Brasil, enfim, todas as competições que os times brasileiros vão disputar agora, daqui para frente, eu acho que a empolgação do jogador vai ser muito maior, porque ele sabe, pelo menos ele está sentindo que em algum momento pode chegar a vez dele, pode ter uma chance também. A convocação do Veiga, a convocação do Arthur, a convocação do Rafael, do Rony, né? Do André, do Andrei, né? O Vitor Roque, que joga no Atlético Paranaense também, e todos os outros que são brasileiros que jogam aqui, abriu a porta para o sonho dos jogadores que jogam aqui no Brasil. Isso é muito importante. O Tite fechou essa porta e o leque dele ficou muito pequeno, ficou só com os jogadores da Europa. E o Ramon abriu o leque, né? Abriu o leque de importância dos jogadores. Eu acho que vai motivar quem joga aqui. É o seguinte, quem joga aqui começou a se sentir importante, começou a se sentir pertencente dentro de um giro de seleção brasileira. Porque uma das coisas mais horríveis que tem para um ser humano é não se sentir pertencente a um grupo, ou uma sociedade, ou a algum lugar. Né? Quando você não se sente pertencente, você fica desanimado, você não fica empolgado o tempo todo. E era assim que os jogadores que jogam no Brasil se sentiam quando era o Tite treinador. E agora não. Agora eles olharam e falaram assim, até que enfim eu vou ter uma chance, caso eu consiga jogar bem, como eu estava jogando antes, tem a possibilidade de eu ser convocado para a seleção brasileira. Isso foi a mensagem mais importante que o Ramon passou. Vocês estavam falando bastante sobre o Rony, evidentemente é um dos nomes que é mais surpreendente, inclusive está aberta a nossa enquete aqui no All Sport sobre qual foi a maior surpresa da lista, o pessoal está votando. Vou mostrar para vocês, para quem também não acompanhou, a reação do Rony do momento da convocação, que eu imagino que ele não esperava, assim como a maioria das pessoas. Ele estava na academia de futebol e o Rony assim reagiu junto com os jogadores da equipe do Palmeiras. Vamos ver. Vai ser cumprimentado, claro, pelos companheiros do Palmeiras, o Rony, e temos também imagens que o Palmeiras divulgou do Rafael Veiga, mais um palmeirense que está na lista. A gente vai acompanhar junto com vocês a reação do Veiga. Vamos ver. Esse já deveria estar na seleção, ó. Cara, posso falar, Renato? Claro! Agora eu vou pegar no seu pé nessa história. O lance é o seguinte, eu fico emocionado, porque eu lembro da primeira convocação que eu tive. A reação que eu tive, na primeira reação, que eu estava sentado com meus pais na sala, que naquela época a convocação era de domingo à noite no Fantástico, né, Renato? A convocação saía no Fantástico de domingo à noite, e eu tinha jogado muito bem no São Paulo em 84, estava muito bem no Corinthians em 85, só que eu tinha mudado de posição. Eu não estava mais jogando de centroavante há um ano e meio. Eu estava jogando de meia, joguei de meia no São Paulo, com o Careca de centroavante, e eu estava de meia no Corinthians, com o Serginho de centroavante. Então eu tinha dúvida se eu poderia ter alguma chance, porque eu não sabia, talvez, na cabeça do treinador, qual era a posição que ele podia me convocar. E o Evaristo me convocou como meia, para aqueles amistosos, para a preparação para a Copa de 86. E eu fui muito bem de meia. Quando desfez a seleção, que o Evaristo caiu, depois da derrota para o Chile, e entrou o Tele, foi aí que eu estava com meus pais no sofá, porque eu fiquei em dúvida. Eu falei, e agora?
desfez a seleção. O que será que vai acontecer? E o Tele me convocou como centroavante em 85 para as eliminatórias, que eu fui o titular com a camisa 9, mas eu estava jogando de meia. E a expectativa minha no sofá com meus pais, e vendo a emoção mais dos meus pais do que a própria minha, de ler, de ver o Tele falar meu nome, cara, eu olho esses caras aí, eu falo assim, porra, tem que chorar, cara, tem que abraçar. Se eu fosse o Rony, eu dava aquela cambalhota que ele dá quando ele faz gol, porque você tem que comemorar. É um gol, cara. Cara, é um reconhecimento. Principalmente pro Rony, que é sempre descartado, mesmo ele jogando bem, fazendo gol, é sempre descartado, deixado de lado. Para ele, no Rony, foi um prêmio, foi uma convocação que, assim, é uma Copa do Mundo. Ele ganhou uma Copa do Mundo nesse momento. Então tem que ficar emocionado mesmo, tem que ligar para os pais, tem que, sabe, não vai dormir, vai ficar uns 2 dias sem dormir, né? Porque agora ele vai começar a sonhar ele com a camisa da seleção brasileira, que ele nunca vestiu. Então, cara, é espetacular. Me emociona porque, cara, é maravilhoso ser convocado pela primeira vez. Que depoimento detalhe, legal, né? do Casão, né, Renato? Um detalhe, não, isso é sensacional. Agora, um detalhe, o Palmeiras é o time que tem mais jogadores convocados, não é isso? Além do Everton, é verdade. Everton, Rony e Rafael Veiga, 3. Eu acho que nem os clubes lá de fora, nenhum deles tem 3. Então, olha só que legal. O que não deixa de ser também um reconhecimento para um clube que vem sendo um dos principais do Brasil nos últimos anos. Não, e que foi ignorado pelo Tite. Isso. O Palmeiras ganhou tudo. O Palmeiras do Abel Ferreira, em menos de 3 anos, que o Abel não faz nem 3 anos que ele está lá, ele ganhou todas as competições na América do Sul. Ganhou 2 Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou Paulista, ganhou Supercopa, Recopa, tudo que acontece na América do Sul, o Palmeiras já ganhou. E não tinha, e o Tite só levava o Everton. Cara, era uma injustiça tremenda, porque o Rafael Veiga, por exemplo, o Scarpa e até o Rony, eles estavam jogando muito mais do que alguns jogadores que o Tite convocava lá de fora. Muito mais. Principalmente durante as eliminatórias, que você poderia... as eliminatórias... Hoje em dia nem se discute que o Brasil, né, jamais vai ficar fora de uma Copa do Mundo. Mas antes também não. O Brasil sempre chegava em primeiro. E durante umas eliminatórias não daria para ele convocar o Veiga para jogar, convocar o Murilo, que estava em grande fase, convocar o Rony, convocar a Scarpa durante as eliminatórias, ou em algum amistoso, aqueles amistosos ridículos que a seleção do Tite fazia, ele levava sempre os mesmos caras. Então é um reconhecimento para o clube também, para o trabalho do Abel. Eu acho que o Abel também deve estar super emocionado e super feliz, porque foram 3 jogadores que ele trabalha, que ele treina. Né? Então é um reconhecimento do trabalho geral do Palmeiras, muito merecido. E eu, se eu fosse o Ramon, eu poderia ter levado também o Murilo.